Olá, crianças. Hoje já é terça-feira, dia 23 de março. Hoje nós vamos para a nossa aula de matemática. Matemática, aquele azul mais clarinho. Então, nós vamos para a página 50, tá? Essa página aqui, ó. Hoje nós vamos fazer alguns agrupamentos, nós vamos juntar alguns materiais para podermos formar a continha de mais, da adição. Esse é o nome, contas da adição, se usa o sinalzinho de mais, certo? Então, vamos lá. Ó, tá escrito assim, lá na página 50, o sinal da adição, você observou que juntamos os cubos do material dourado. Vimos que as quantidades podem ser representadas por símbolos, que são os algarismos, e que quando juntamos as quantidades, também podemos representá-las por símbolos. Veja o exemplo que tem aí, ó. Tenho 2 balinhas mais 7 balinhas. Aí eu vou juntar todas as balinhas e vou ter uma quantidade. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu tenho aqui 2 canetas e vou juntar mais 2. Então, quantas eu vou ter? Eu tenho 2, chegaram mais 2. Então, eu vou contar, olha. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 canetas, certo? E aí, tá dizendo assim, 2 balinhas mais 7. Eu tenho 2, chegaram mais 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, no total, eu fiquei com 9 balinhas. Na página 50, aparecem algumas sentenças a seguir. O que são sentenças? São as continhas, elas estão dessa forma. Olha, a primeira, tá assim, ó. Vou apagar aqui. 1 mais 9 é igual. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que juntar. Essa conta, ela está assim, ó, deitada. Vamos chamar assim que ela esteja deitada. Mas eu queria armar essa conta, deixar ela em pezinha. Como será que eu faço? Então, eu pego aqui, ó, o número 1, coloco aqui embaixo, ó, 1, o sinalzinho de mais e o 9, tá? Então, eu tenho os dois jeitos. Aqui ela está deitada e aqui ela está em pé. Então, eu vou usar o termo arme e efetue. Armar é pegar essa continha que está deitada, deixar ela aqui e efetuar é resolver, certo? Então, eu tenho aqui na minha cabeça, eu tenho 1, chegaram mais quanto? 9, então eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? 10? Será? Sim. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó? Nós vamos ter que fazer dentro da casa das ordens. Eu chamo de casinha das ordens. Vamos pôr na casinha. A casinha é isso aqui, ó. A unidade e a dezena. Aí ela vem dividida e assim. Então, eu vou colocar lá dentro da casinha das ordens, ó. Eu vou colocar o 1, porque só tenho aqui. Aqui eu só tenho o sinal, então não entro na dezena por enquanto. E aqui o 9. Coloco o traço, o sinalzinho de mais. Montei minha continha dentro da casinha das ordens. Agora eu vou contar, olha lá. Então, eu tenho aqui o 9 que chegaram mais 1, ou 1 que chegou mais 9, não importa aqui na continha de mais, tá? Então, eu vou resolver. Deu 10, mas e agora? Como que eu faço? O 10 aqui, ó. Se tivesse dentro da casinha, o 0 seria a unidade e o 1 dezena. Então, eu vou colocar aqui, ó. O 0 aqui e o 1 do outro lado. Eu tenho o resultado 10. Então, eu venho aqui na apostila e coloco o 10. Aí, na apostila de vocês, está pedindo somente para completar, não está pedindo para armar a conta. Depois, nós vamos fazer de lição de casa. Então, se quiser fazer essa continha, pode fazer. Por dentro da casinha da dezena, ótimo. Se não, só dê o resultado. Porque depois no caderno vocês vão ter que fazer essas 2 etapas. Certo? Então, lá tem a Ana, nossa amiguinha, pensando lá, ó.
6 mais 4, né? Então, ela fica pensando, guardo 6 na minha cabeça, chego com mais 4. Aí eu vou contar e vou ter o resultado, tá? Vocês vão observar que o resultado de todas essas sentenças, todas essas continhas da página 50, vai me dar o mesmo resultado, certo? Os números vão mudando, porém o resultado vai ser o mesmo. Então, eu vou apagar aqui, vou deixar só a casinha, para depois a gente voltar nesse assunto, certo? Então, vocês vão resolver aí. Tem criança que faz assim, olha, pediu a mesma conta, vamos lá. 1 mais 9, o sinal de igual, para dar o resultado. Aí a criança faz assim, ó, um pauzinho. Aí ela vem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pode também, tá? É uma maneira de você ir aprendendo até chegar no momento que você, só de olhar, vai saber o resultado. Aí eu vou contar quantos que deu no total aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou então, guardo um na cabecinha, conte mais 9, certo? A maneira que for mais fácil. O que não pode, segundo ano, é olhar para a cara da mamãe e dizer assim, quanto que dá? E aí, a mamãe, muito caprichosa, muito atenciosa, dá 10. Que ótimo, mamãe sabe a continha, mas eu quero que vocês aprendam. Então, o que que a mamãe vai fazer? Vai estimular vocês, vai deixar vocês pensarem, ou separa lápis, ou separa feijãozinho com cuidado, ou desenha, pode escrever na apostila, não tem problema, a apostila de vocês, pode fazer o rascunho aqui dos numerozinhos, certo? Mas o importante é que você faça. A mamãe só orienta, combinado? Então, vamos lá. Agora, na 51, é o que eu acabei de explicar. São situações com adição. Nós vamos juntar, olha. O Francisco tem uma historinha aqui, ó. Tem uma frase. A cachorrinha de Francisco ficou doente e Keiko resolveu ajudar. Como Flica precisava de remédio, ambos juntaram suas moedinhas para comprar. Então, o Francisco tinha R$ 3 e a Keiko tinha 4. Mas quanto será que dava? Se um tinha 3, o outro tinha 4, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, R$ 7. Mas eles queriam acrescentar mais, juntar mais dinheiro, porque eles só tinham 7 e iam precisar de R$ 10 para comprar o remédio. Então, o que que eles fizeram? Eles juntaram mais dinheirinho e colocaram quanto faltava, certo? Então, se eu tinha 7 para chegar no 10, 7, 8, 9, 10. Então, eles precisaram juntar mais 3 moedinhas para poder ter o total que eles precisavam. Então, eles fizeram uma continha demais. Eles juntaram as economias do cofrinho e foram contando até dar 10, certo? Então, essa página que vocês vão fazer é a 50. Vai resolver no caderno. Agora, eu vou compartilhar aqui e nós vamos pegar o caderno de matemática, a mesma coisa. Quem tem de matemática, usa de matemática. Quem não tem, vai pegar o mesmo caderno, só colocar o cabeçalho que eu já deixei pronto ali, ó. Colégio Base, Mogi Guaçu, 23 de março de 2021. Vai pular uma linha, arme e efetue as continhas de adição. É aquilo que eu falei para vocês, ó. Eu coloquei dessa forma, vou fazer só a primeira, ó. Então, tá assim, aqui na luzinha, ó. Letrinha A, 7 mais 2, igual. Ela está deitadinha, agora vocês vão armar a continha. Então, vocês vão colocar aqui, ó. 7 mais 2. Um embaixo do outro, porque aqui é a casinha da unidade. Aí eu vou lá e coloco aqui. 7 mais 2. E preciso agora fazer o quê? Tá? No caderno, vocês podem montar ou dessa forma, sempre um embaixo do outro, ou dessa dentro da casinha das ordens, certo?
mas tem que estar uma embaixo da outra. Nós vamos fazendo assim com as casinhas, quando vocês já souberem fazer tudo, eu já apago e nós não vamos precisar mais. Aí a gente sabe o lugar certo que tem que ficar um número embaixo do outro. Então, eu montei a minha continha, eu armei a minha continha. Eu vou contar, olha, eu tenho 7, pode até fazer do lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui eu tenho mais 2. Eu posso fazer da maneira que eu achar mais fácil. Se eu tenho 7, chegaram mais 2, 7, 8, 9. Ou então, posso contar aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai me dar o mesmo resultado. Então, eu venho aqui e coloco. Só lembrando, não precisa fazer as duas. Ou faz essa, ou coloca dentro da casinha, tá? Então, vão fazer direitinho, depois pedir para a mamãe tirar uma foto e mandar para mim. São 10 continhas que vocês vão resolver no caderno, mais as da apostila, certo? Então, são continhas demais, são continhas fáceis, que vocês vão conseguir fazer sozinhos. Se precisar de ajuda, podem chamar. Beijo. Continuando agora com a nossa aula de história. História é o coraçãozinho na cor vermelha, que é a última lá da nossa apostila, certo? Deixa aqui do lado. Na nossa última aula, nós estávamos falando sobre documentos escritos e imagens. Nós falamos do cartão postal, até que fizemos atividade de artes, adaptamos um pouquinho para fazer na atividade de artes, mas deu para entender de que maneira que funciona. Então, documentos escritos e imagens. O cartão postal foi um documento escrito. Agora, na página 14 de História, tem um documento que é uma imagem, não deixa de ser um documento. Então, presta atenção, olha. Lá diz assim, observe a pintura, aqui embaixo é de Van Gogh, é o Quarto em Arles. Quais informações ela oferece sobre o modo de como as pessoas viviam no passado? Quando ela foi feita e quem é o autor? Então, está perguntando, olha, ela foi feita em 1888 e o autor aqui, no caso, é o Van Gogh. Então, o que quer dizer essa imagem dele aqui? De que maneira que as pessoas viviam? Então, presta atenção, olha, era um quarto, tem aí uma mesinha, tem cadeiras, tem uma cama, tem fotografias em cima. Então, era um quarto pequeno, onde a pessoa ia para fazer escrever alguma coisa, usava a mesinha, ou tem uma jarra de água. Então, é bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Aí embaixo está escrito assim, ó. Depois que vocês fizerem essa conversa sobre de que maneira dá para comparar esse quarto com o de vocês, o que é semelhante, o que é diferente, aí conversando com a mamãe em casa, e depois que vocês fizerem isso, vocês percebam que a metade está colorida e a outra metade não. Então, vocês vão terminar de pintar esse quadro, a cama já até começou aqui, ó, tá vendo? Tem um pedacinho que ele pintou, então vocês vão continuar a pintura dele, certo? E embaixo já diz assim, ó, objetos e relatos orais. Objetos são fonte de informações sobre o passado, assim como os documentos escritos e as imagens. Ao serem estudados, os objetos possibilitam a compreensão do passado, as relações que as pessoas estabelecem com eles, do que foram feitos e para que serviam. Observe os objetos retratados a seguir. Então, aqui eu tenho 2 aparelhos de telefone. Esse que é o bem antigo, né? E esse que é o atual. Então, muitas crianças talvez nem conheceram isso daqui, conhecem de foto, às vezes a vovó guardou algum objeto que tem aí um telefone dessa forma, certo? Então, a realidade de vocês está mais para os smartphones do que para esses tipos de telefone aqui bem antigo, certo? Existe ainda outro tipo de fonte muito importante para compreender o passado. Vou trazer para cá.
as fontes orais, ou seja, as histórias contadas. Elas são relatos, depoimentos, são lendas, músicas e demais informações que são transmitidas oralmente, falando de geração para geração. Por exemplo, quando uma pessoa da sua família conta para você como foi o dia do seu nascimento, essa informação foi transmitida oralmente e ajuda a conhecer a sua historinha de vida, certo? Agora aqui já pede para fazer alguns exercícios. Então tá assim, ó, responda as questões. Qual é a semelhança entre os dois aparelhos, o telefone antigo e o smartphone? Semelhanças são coisas parecidas. E depois diz assim, quais são as diferenças? Aí é o que é diferente entre um e outro. Qual objeto representa o passado? E por quê? Imagine a vida de uma pessoa no passado sem o celular. Quais seriam as diferenças em relação ao modo de que vivemos no presente? Então, vocês vão escrever assim, como era a vida no passado e como é hoje. Antigamente não se tinha, não era todas as pessoas que tinham telefone, eram algumas pessoas. Hoje, todos têm, às vezes dentro de uma mesma família tem até 3, 4, até mais aparelhos, certo? Agora, no número 2, você tem um desafio. Converse com uma pessoa de sua família e peça informações sobre a sua história. Pode ser um relato sobre o dia que aprendeu a andar de bicicleta, ou quando foi à escola pela primeira vez. Depois escolha um objeto que represente algo da sua história. No dia agendado pelo professor, leve o objeto para a sala de aula. Quem está em casa não precisa ir lá na escola levar o objeto, vai apenas desenhar o objeto e escrever para ti o que é e o que significa. Por exemplo, tem lá um bichinho de estimação. Então, vai escrever lá, por exemplo, um ursinho de pelúcia. Por que ele é de estimação? Você ganhou, tem uma história naquele ursinho se você gosta. Então, é só isso, não precisa escrever um texto, só um pequeno recadinho aqui do lado. Depois, essa segunda informação é que é para se organizar, enfim, para quem está na escola que vai poder estar levando. Caso contrário, eu vou pedir para eles também fazerem o desenho, certo? Então, de história, página 14 e página 15. Tchau, tchau. Até a próxima aula.